Vamos estar lendo. Todos encontraram, amém? Então vamos lá. Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conhece, vamos na versão que está aí, para todo mundo ler igual. Sabes quando me assento e quando me levanto. Volta. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, passa. Mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer. Como são preciosas para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Até aí tá bom. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, para que Deus possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. A Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar falando conosco, nos usando, para que a gente possa estar entendendo a Tua palavra. A Tua palavra precisa ser explicada e precisa ser entendida. Tem misericórdia da minha vida, que toda honra, toda glória venha a ser Tua, que meu nome venha diminuir, que o Senhor venha a cada dia crescer mais, mas que o Senhor possa estar me dando calma para estar falando a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos usando para que haja conversões, para que almas possa haver mudança de vida. É o que eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. O tema dessa mensagem é o tema desse ano que nós vamos estar estudando, vamos estar aprendendo, intimidade com Deus. Interessante que esse Salmo 139 é um salmo maravilhoso, um salmo de Davi, e Davi faz umas declarações maravilhosas nesse salmo. Interessante que quando você começa a estudar esse Salmo 139, você vê que Davi, ele separa esse salmo, ele fala de 3 atributos de Deus invisível, atributo que nós, seres humanos, não temos. E se você começar a ler, você vai entender de que esses 3 atributos, ele começa aí no versículo do 1 ao versículo 6, o primeiro atributo de Deus é que Deus ele é onisciente, é um Deus que conhece tudo. Não tem como você esconder nada de Deus. O segundo atributo desse Salmo 139 ele começa aí no versículo 7, vai até o versículo 12, ele fala sobre Deus é onipresente, que está em todo lugar. E o terceiro atributo, que vai do versículo vamos lá, do 13 até o 18, que ele fala que Deus é onipotente, é o Deus todo-poderoso, é um Deus que pode tudo. Interessante que eu comecei a pesquisar sobre intimidade,
né? E eu queria entender, né? Porque a gente fala muito sobre intimidade. O que é intimidade? E eu fui buscar lá no Aurélio. E a intimidade, ela diz que significa uma relação muito próxima, uma amizade íntima, familiaridade e viver na intimidade. Isso é o que significa intimidade. E a gente vai aprender hoje, né? Esse texto nos dá alguns ensinamentos para que a gente possa aprender em cima desse significado do que significa ter intimidade com Deus. E a primeira que eu separei é viver na intimidade. Aí do versículo 1, ele vem dizendo, né, mostrando a onisciência de Deus, né, que Deus nos sonda e nos conhece. Interessante, meus irmãos, que a gente começa a analisar. Você tem conhecido o Deus a qual você serve? Você conhece Ele bem de fato, como Ele te conhece? O salmista começa no versículo 1, ele vai falando, olha, o Senhor me sonda e me conhece, né? Conhece toda a dinâmica, conhece os meus pensamentos, no versículo 2. No versículo 3 ele continua, conhece todos os caminhos. No 4, né, conhece as palavras até que ainda não chegou à tua boca. Alguns estudiosos dizem que nós geralmente temos 8 palavras engatilhadas, quando a gente ainda vai falar, já está no gatilho. Por isso que a gente acaba não errando, a gente fala, porque já está engatilhada. Deus já conhece todas essas palavras. Deus conhece você de todos os lados. Ele diz no versículo 6 que Ele te cerca. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele até fala sobre esse salmo que a gente é encurralado por Deus, não tem como você fugir de Deus. E o interessante que o viver na intimidade é isso, Deus conhece você de todas as formas, de todos os jeitos. Aí eu te pergunto, e você conhece esse Deus dessa mesma forma ou não? Você tem conhecido ao Deus a qual você serve, ou simplesmente você vem para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, só abre a Bíblia quando está aqui, né? Quando chega em casa, bota ela no canto e fica até a quarta-feira ou até o domingo para você poder pegar nela de novo? Você tem buscado esse conhecimento da forma como Deus te conhece? O salmista ele vem mostrando como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus busca essa intimidade conosco, como Ele nos cerca, como Ele conhece, sabe o que a gente pensa, o que a gente vai falar, sabe o que a gente vai dizer, sabe tudo. Ele te sonda você por completo, Ele conhece você, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe até o que você está pensando nesse exato momento agora. Mas uma coisa, a gente precisa aprender que para poder viver na intimidade com Deus, tem que haver um esforço de buscar Ele, tem que haver um esforço de conhecer esse Deus, tem que haver um esforço de confiar nele, tem que haver um esforço de acreditar que Deus está cuidando da tua vida. Talvez se eu fosse perguntar a cada irmão aqui, cada irmão vai dizer o teu problema que está vivendo, a tua dificuldade, a tua luta, mas uma certeza eu tenho, Deus conhece o teu problema, Deus conhece a tua dificuldade, Deus conhece o que você está vivendo, mas você precisa buscar essa intimidade. O viver nessa intimidade é você buscar estar próximo de Deus a cada dia, é você conhecer Ele, buscar esse entendimento, buscar estar próximo de Deus, buscar conhecer esse Deus verdadeiramente. Na medida que você se avança em conhecer esse Deus, Deus começa a se revelar para você, começa a mostrar o que Ele quer para a tua vida. Mas para isso tem que haver um esforço, tem que haver essa dedicação de estar buscando conhecer a Deus. Na pregação passada, é o hábito de falar de aula, né? Na pregação passada a gente aprendemos, Paulo nos ensinando, né, que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Ele buscou esse conhecimento, ele buscou estar contente em qualquer situação. Hoje, Deus está nos chamando a nossa atenção que para ter intimidade com Deus, não basta só vir para a igreja, não basta só, claro que é o primeiro passo, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, mas não é só isso, você precisa buscar esse conhecimento, precisa buscar a ler, precisa buscar essa intimidade. Por quê?
porque no dia que você viver o dia mal, no dia que a dificuldade te alcançar, ou que as lutas te alcançar, você conhece o Deus a qual você serve, você sabe que Ele está no controle, você sabe que Ele vai mudar a situação da tua vida, você sabe que Ele está contigo, que você não está abandonado. O salmista nos faz nos lembrar a trajetória de Davi. Davi foi um homem de guerra, Davi reinou em Israel 40 anos, Davi era um combatente, ele ia para a guerra, ele lutava na espada, vocês já pararam para imaginar, meus irmãos, um homem lutar 40 anos e não morrer? Porque Deus estava cercando. Davi morreu de velhice, bem velho, doente, e porque Deus o cercava, o guardava, e você precisa ter esse entendimento que Deus te guarda, Deus está contigo, você precisa buscar essa intimidade com Deus, mas essa intimidade com Deus, ela não vai acontecer você ficar o dia todo vendo novela, vendo Netflix, vendo série, vendo um monte de coisa, estando no Zap, estando no Face. Não é dessa forma que você vai buscar intimidade com Deus. Para se buscar intimidade com Deus, precisa haver um esforço, você precisa ler a palavra, você precisa orar, jejuar, buscar a Deus, se consagrar, procurar se afastar dos maus caminhos, procurar viver uma vida que agrade o Senhor. Da forma como Deus te conhece, precisamos nós conhecer a Deus, precisamos buscar esse entendimento, essa intimidade. Aí a gente vai começar a entender como é maravilhoso servir a Deus, como é bom ter esse Deus, né, como Salvador, como é magnífico de ter esse Deus. Mas interessante que o segundo ensinamento que a gente aprende nesse Salmo 139 é uma relação muito próxima, né? Que é o outro significado da intimidade, uma relação muito próxima. E o salmista, ele apresenta para nós a onipresença de Deus, né? Que Deus está em todo lugar. Ele começa aí no verso 7, ele fala: para onde fugirei? Tem como se esconder de Deus? Para onde eu vou? Né? Ele fala: se eu subo aos céus, lá está. No abismo, também só está. Se eu vou para os confins do mar, né, vou tentar fugir de Deus, lá Deus está. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa, está aí no verso 11 ao 12. Deus está em todo lugar, não tem como você fugir de Deus. Interessante, às vezes você tenta conversar com algumas pessoas, e algumas pessoas tentam falar para você que está fazendo algo escondido. Eu estou fazendo algo escondido, eu estou pecando, eu estou fazendo... Não tem como você se esconder de Deus. O que você está fazendo, Deus está vendo. Aonde você está, Deus está te vendo. O que você está pensando, Deus sabe o que você está pensando. Para onde você vai, Deus ali está. Isso é uma relação muito próxima. Deus está próximo de você. É você que muitas das vezes se afasta de Deus. Isso nos faz nos lembrar de Adão. A Bíblia nos relata que Deus toda tarde visitava Adão, né, da sua criação, para ali bater um papo, né, ver como Adão está. E após Adão pecar, quem foge é Adão. Adão que sai da presença de Deus, ele que se esconde. E muitas das vezes somos nós que nos afastamos de Deus devido à vida que estamos levando, devido ao que nós estamos fazendo. Mas precisamos, para ter intimidade com Deus, precisamos buscar essa relação próxima. Interessante que muitas das vezes estamos vivendo os problemas, às vezes problema difícil, problema familiar, né? Problema grave às vezes na família, que às vezes está gerando até quase separação, e geralmente a gente procura logo um amigo para conversar, se abrir e falar. Por que você não procura Deus? Deus está com você, se abre com Deus, dobra seu joelho, apresenta a Ele: Senhor, estou vivendo isso, por favor, me ajuda, me dê direção. Precisamos buscar essa relação próxima. Muitos às vezes estão vivendo problema de saúde, vivendo problema financeiro, um monte de problema, e geralmente ele busca outras pessoas para desabafar, para conversar, mas não busca o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que te conhece, que está contigo. Basta você dobrar o seu joelho, apresentar Ele e falar com Ele. Precisamos buscar
essa intimidade, esse relacionamento próximo com Deus a cada dia. Precisamos trabalhar para isso. Mas como se consegue isso, né? Precisamos viver na intimidade e precisamos buscar essa relação muito próxima. Como alcançamos isso? Começa a conversar com Deus, começa a orar, começa a pedir esse entendimento. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te buscar verdadeiramente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero parar de falar mal do meu irmão, eu quero parar de criticar as pessoas. Começa a buscar isso a Deus, que Deus ele vai te dando a direção, Ele vai te mostrando, Ele vai falando com você. Busca essa relação próxima com Deus. O salmista, ele tinha esse conhecimento. Quando ele se via apertado, se você depois começar a ler o livro de Salmo, você vai ver como Davi tinha uma intimidade com Deus. Ele buscava Deus. Às vezes ele estava sendo perseguido, às vezes ele estava sendo cercado, às vezes luta se levantava muito grande contra ele. Às vezes a gente começa a buscar a história de Davi e a gente acha que a história de Davi, ela se iniciou rápido, né? Jessé foi lá, Samuel foi lá na casa de Jessé, ungiu Davi, pronto. Dali, Davi, pronto, se tornou rei. Não, a história não é essa não. Davi ficou 10 anos fugindo, Saul querendo o matar, perseguindo ele, indo atrás dele. Teve vezes que ele teve que fingir de louco, né? Não tinha para onde ele ir, ele estava tão cercado que ele falou, se eu fico aqui, Saul me mata. Eu vou para os filisteus, mas se eu for para lá, os caras também vão me matar. E ele se fingiu de louco, começou a babar, começou a pular, estribuchar, para não morrer. Você está pensando que a vida daquele homem foi fácil? Foi fácil ele chegar no reinado? Foi difícil, ele aprendeu, mas você não vê em nenhum momento Davi blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é culpado, que Deus o abandonou, que Deus largou. Pelo contrário, ele entendia que Deus estava com ele. E nesse Salmo 139, ele faz essa declaração maravilhosa. Ele vem mostrando os 3 atributos de Deus, né? E ele vem mostrando que Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Você não tem como você fugir de Deus, você não tem como você se afastar de Deus. Precisa você acordar e buscar essa intimidade com Deus. Mas tem que haver um esforço teu para que você possa ter essa intimidade com Deus, para você conhecer, para poder você experimentar essa vida maravilhosa que é servir a Deus. Que o povo não entende lá fora, que não tem esse conhecimento, não compreende como pode você estar vivendo num caos e você ter paz, você estar com tranquilidade. Como pode você estar doente e estar glorificando a Deus? Porque você entende que Deus está contigo, que Deus cuida de você, que Deus a todo momento está cuidando da tua vida. Deus em nenhum momento te abandona. Satanás tenta trabalhar na tua mente que Deus não está cuidando de você, que Deus o abandonou, que você está sozinho. Não. Muitas das vezes, Deus está em silêncio, Deus está trabalhando em silêncio, está deixando você ir aprendendo, amadurecendo. Para quê? Para que você vá ganhando raiz, profundidade, né? Aquela planta que a gente fala muito, né? A palmeira, ela é um tipo de planta, justamente isso, ela produz raiz profunda. Quando vem as tempestades, ela enverga, mas ela não quebra. Por quê? Porque ela está firme. Agora, quando você não cria raiz, quando você só vem para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, vem na primeira dificuldade, o que acontece? Você desanima, você para de vir para a igreja, e quando você vai ver, você está fora do Evangelho. Mas, nessa noite, Deus está te chamando a atenção para que você venha ter uma relação próxima com Ele, uma relação de amizade próxima, que você venha estar buscando Ele verdadeiramente, que você venha viver uma intimidade profunda com Deus, que você venha ter essa intimidade tremenda. Quando você começa a viver isso, você vai experimentar maravilha de Deus, você vai experimentar prazer extraordinário. O terceiro ensinamento que a gente aprende, né, sobre intimidade com Deus, é ter uma amizade íntima, né? É onipotente, o Deus que pode tudo, Deus todo-poderoso. Ele vem aí no versículo 13, ele vem dizendo assim, ó, tu me formaste.
Interessante que algum ser humano, né, devido estar vivendo muita luta, devido ter sido abandonado pelos pais, a mãe abandonou, o pai abandonou, viveu a vida na infância sofrendo muito, ele acha que ele é obra do acaso, ele acha que Deus nunca o cuidou dele. Pelo contrário, Deus sempre guarda. Lá em Isaías diz que se for possível uma mãe esquecer do seu filho, Deus jamais esquece de você. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram abandonadas pelo pai, não tiveram mãe, e Deus cuidou, Deus guardou. Eu sou uma dessas pessoas. Eu poderia ser uma pessoa revoltada, viver com revolta? Não, pelo contrário. Deus sempre trabalhou na minha mente para que avance, mas vá embora. E que não traga esse trauma que você teve e não desconta nos seus filhos, porque teus filhos não têm nada a ver com isso. Então, Davi aqui, ele vem dizendo, tu me formaste, tu me criaste, você não é obra do acaso, Deus conhece você perfeitamente, Ele criou você nos mínimos detalhes, não pensa você. No versículo 14, Davi é grato, né? Como ele diz, né? Você não é obra do acaso. No versículo 15 ao 16, Deus é o autor da vida, você é um ser único, Deus preparou você perfeitamente. Para de reclamar, meu irmão, se aproxima de Deus, busca a Deus verdadeiramente, busca que Deus te dê a direção para que você possa mudar, para que você possa ser um ser humano melhor. Trabalha isso no teu coração, não cria revolta dentro de você, não fica se lamentando porque as coisas às vezes não acontecem como você quer, e às vezes as coisas não vão acontecer mesmo não, mas precisamos amadurecer e ter essa amizade íntima com Deus, buscar esse Deus Todo-Poderoso, buscar Ele verdadeiramente, entender que Deus cuida da tua vida, entender que Ele está no controle total da tua vida. Eu sei que é difícil, principalmente quando você está vivendo o caos, quando você está vivendo dificuldade, a sensação que te dá é de que Deus não está contigo. Quando às vezes você está com uma doença, quando você está numa situação difícil, e você acha que Deus não está com você, mas não deixa esse pensamento maligno brotar no teu coração. Deus está com você, Deus está cuidando da tua vida, Deus está suprindo a tua vida, Deus está a cada dia trabalhando para que você a cada dia se aproxima mais dEle. Um dia essa luta, esse sofrimento vai acabar. Um dia nós iremos encontrar com Ele na glória e todo esse sofrimento irá passar, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas hoje é necessário e às vezes é preciso você viver isso, mas uma coisa você precisa entender, Paulo nos ensinou isso, né? Aprender a ter fartura, aprender a ter escassez, aprender a ter dificuldade, aprender a ter bonança, a ter coisa boa, mas a gente precisa ter esse entendimento. E o salmista Davi aqui, ele vem dizendo no versículo 17, ele fica extasiado, né, com Deus, né, como Deus é maravilhoso, como Deus pensa em nós. No versículo 18, ele ainda faz até uma comparação, se eu contasse os grãos de areia, os pensamentos que o Senhor tem para nós, pensamentos maravilhosos, não dá para contar. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, mas para isso precisa você buscar essa intimidade com Deus. Não tem como você experimentar essa intimidade, essa maravilha com Deus, você vivendo de qualquer maneira. Não tem. Você precisa buscar, você precisa a cada dia se dedicar mais a conhecer a Deus, né? A palavra de Deus fala, prossigamos em conhecer ao Senhor a cada dia, lendo a sua palavra, buscando, orando, se consagrando a cada dia, sendo uma pessoa melhor, trabalhando para ser um cristão melhor. Vem um irmão fazer uma fofoca para você, fala, meu irmão, obrigado por ter me contado, mas está tranquilo, morre aqui, não vou espalhar não, meu irmão. Por quê? Eu preciso ter intimidade com Deus. Será que Deus gosta de ver alguém falando mal do outro irmão? O que é que Deus fez com os 10 mandamentos? Né? Ele simplificou para nós.
Ama a Deus acima de todas das coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Você gosta que alguém fala mal de você? Quem aqui que gosta? Eu me amarro quando alguém fala mal de mim. Poxa, eu fico feliz quando alguém está falando de mim. Ninguém gosta, meu irmão. Outra coisa que interessante, né? Não, eu gosto de criticar, para poder, crítica construtiva. Não é não, meu irmão, crítica é crítica, não é nada construtiva. Se você pode ajudar, vai ali e ajuda teu irmão, orienta teu irmão. Seja um cristão melhor, seja uma pessoa melhor. Na medida que nós vamos nos esforçando, a gente vai melhorando. Não queira o cargo do teu irmão não, meu irmão. O teu irmão está se destacando. Vamos pegar o exemplo aqui, o Danilo agora, seminarista Danilo, está se destacando, tal. Eu vou trabalhar para me derrubar o Danilo, apesar que ele vai ser seminarista primeiro que eu. Isso não pode. Isso é brincadeira, meu irmão. Mas não, pelo contrário, eu tenho que orar pelo meu irmão, abençoar ele, dar suporte a ele, para quê? Para que amanhã ele venha ser um pastor, ele venha ser bênção na mão de Deus, e eu, na medida que eu ajudo, eu tenho participação nessas almas. Quantas pessoas vocês ajudaram que hoje estão ganhando almas e você tem participação ali? Precisamos ser cristão melhor, amar o nosso próximo, mas não é amar, falar de boca não, meu irmão. Não é, eu amo meu irmão, mas daqui a pouco eu falo mal do meu irmão, daqui a pouco eu não ajudo, daqui a pouco eu sou ruim, daqui a pouco... Não, eu tenho que amar mesmo o meu próximo, assim como Deus nos ama, como Deus cuida de nós. Podemos cometer erro, se a gente pedir perdão a Deus, se humilhar de verdade, Deus nos perdoa, e a gente passa a ter paz novamente. Precisamos ter isso no nosso coração, ser um cristão melhor, buscar essa intimidade. A intimidade, ela faz isso. Eu não posso falar do meu irmão, eu não posso perseguir meu irmão, eu não posso trabalhar para ter contenda, não posso. Eu tenho que, pelo contrário, Jesus me dá a direção que eu tenho que ser pacificador. Alguém está querendo estar em contenda? Eu vou lá e vou ajudar. Às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, é brincadeira, mas é sério, meu irmão. Paulo pede a ajuda de um irmão da igreja para ajudar Evódia e Síntica, duas mulheres que trabalhavam na igreja, as duas eram bênçãos, mas estavam em pé de guerra, porque uma queria ser melhor do que a outra, uma queria destacar, uma queria, não, o meu trabalho é diferente, quando eu faço a ornamentação da igreja fica lindo, fica top. Aí vem a outra, não, mas quando eu dou a direção do culto fica perfeito. E Paulo fala assim, olha, as duas são bênção, ajuda aí, irmão experiente, né? Conversa com ela para que haja harmonia. Dentro da igreja tem que haver harmonia, tem que haver essa família, a gente tem que... Isso faz parte da intimidade com Deus. Às vezes, eu fico abismado, às vezes eu vejo em igrejas, graças a Deus a nossa igreja não tem isso, mas eu fico vendo em algumas igrejas, os irmãos tudo brigado, um não fala com o outro, aí eu fico imaginando, se Jesus vinha arrebatar a igreja, como é que vai ser lá em cima? Senhor, não me bota eu perto dele não, porque eu não falo com aquele irmão não, eu não guardo aquele irmão não, aquele irmão ali fez isso comigo. Não existe isso, meu irmão. Lá no céu não tem esse sentimento, não tem essas dificuldades. Precisamos aprender, isso faz parte da intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que se você, lá em 1 João, não ama o teu irmão que você vê, você é mentiroso, você não ama Deus que não vê, porque você não vê Deus. Se você não consegue amar uma criação de Deus, que está aqui na terra, está aqui, você cria problema, e o interessante, quer ver uma coisa que acontece às vezes muito dentro da igreja, eu fico abismado com isso. Gente, às vezes chega um irmão novo, você nem conhece o irmão, mas só em olhar para ele, você não foi com a cara dele, eu não fui com a cara dele, ele é uma pessoa cebosa, é uma pessoa... Isso não existe, meu irmão. Você já conversou? Já parou para falar com a pessoa? Às vezes a pessoa é desse jeito mesmo, ele fala meio assim, parece que é arrogante, mas não é. Quando você vai conversar com a pessoa é maravilhosa, a pessoa... Então, meus irmãos, precisamos quebrar gelo, precisamos ser uma nova criatura, precisamos ser uma pessoa de verdade.
é a quarta verdade que o salmista nos orienta, familiaridade, né? É você ser família, buscar a Deus na medida que você ama o teu próximo, na medida que você convive bem com seus irmãos, não só na igreja, mas também em casa, né? Porque falar com o irmão aqui é fácil, né? Porque aqui todo mundo faz uma capa, né? Poxa, eu tenho que... Meu irmão, há quanto tempo, abraça. Poxa, como eu gosto de você, meu irmão. Aí quando chega lá fora, porque discordou de alguma coisa, já não... Não, aqui eu não preciso. Finjo até que não vejo o irmão. Precisamos ser família, precisamos, para ter intimidade com Deus, a gente precisa se aproximar de Deus, precisamos se aproximar do nosso irmão, sofrer com o sofrimento do irmão, doer com as dores do irmão, ser uma família. Isso se chama intimidade. Esse Deus a qual nós servimos, Ele nos orienta a gente ser assim, a gente vê a dificuldade do irmão e entender que o irmão está vivendo dificuldade. Se você pode ajudar, ajuda. Não seja avarento, meu irmão, ajuda teu irmão. O dinheiro, ele é bom, mas se você colocar amor nele, ele se torna um Deus. Jesus, a única coisa na Bíblia que Jesus chama de entidade é o dinheiro. Chama de mamão. Se você colocar o teu coração no dinheiro, não é que o dinheiro é mau, o dinheiro não é mau, o dinheiro é bom. Deus criou ele para um propósito, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. E às vezes você tem condições de ajudar o teu próximo, o teu irmão, e você fica criando dificuldade. Não podemos ser assim. Precisamos aprender a ser uma pessoa melhor, precisamos aprender a cuidar do outro, um do outro, ser família, entender que precisamos ser família. O salmista aqui no versículo 19, ele vem dizendo que os ímpios, né, se rebelam contra Deus, eles zombam de Deus. Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 1, né, que os ímpios, eles pegaram a verdade, que é Cristo, e sufocaram. No grego, diz que como se eles afogassem. Para o quê? Para não ouvir a verdade, porque eles não querem mudar de vida, eles querem viver na prática dele. Aí o que Deus fez? Deus entregou eles aos seus próprios desejos, deixou eles, e é onde você vê essas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, um monte de coisas erradas. Por quê? Porque as pessoas não querem experimentar essa mudança, essa coisa maravilhosa que é servir a Cristo. Eles acham que a bebida, que os prazeres, que as orgias, que essas coisas que dão paz a ele, não dão. Eles estão sempre buscando mais para poder tentar ter essa paz. E essa paz só é alcançada quando você tem um encontro com o Senhor Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você e você passa a ter essa paz. Que essa paz é uma paz extraordinária, maravilhosa. Você pode estar vivendo a pior situação da tua vida, mas você tem tranquilidade, você consegue ter paz, você vive tranquilo. As coisas não te desesperam. Quem tem Cristo não te desespera. A gente vê nos dias de hoje muitas pessoas se suicidando. Por que estão se suicidando? Porque não tem Jesus. Se ele encontrasse Jesus, ele ia ver que aquele problema dele ali seria fácil. Teve um ano aí, eu não lembro qual foi o ano, que aquilo ficou muito na mídia, né? Um empresário que foi mandado embora, e ele ganhava muito bem, e o padrão de vida dele ia cair, e ele entrou em desespero, e foi lá, matou os 2 filhos, a mulher, e depois se matou. Olha só o desespero do cara, porque o padrão de vida dele caiu. Pô, fácil, cara, vem para a Baixada, vem viver aqui, tu vai viver tranquilinho, vamos um trabalhozinho, pô, se enquadra, amanhã melhorou, volta para lá de novo. Mas não, é a vaidade, não quer cair o padrão. Meu irmão, acontece. Se eu for perguntar a cada irmão aqui, teve irmãos que já teve fase boa, e teve irmãos hoje que às vezes está vivendo fase ruim, mas a vida é assim, né? Como a Célia falou hoje pela manhã, a vida é uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Só que a Bíblia nos dá ensinamento, tá? Quando a Bíblia apresenta José para nós, é justamente isso: há período de vaca gorda e há período de vaca magra.
Quando vier a vaca gorda, guarda, faz reserva, estoca, porque quando vinha a dificuldade, você tem uma reservazinha para passar tranquilo. Mas muitas das vezes a gente faz o quê? A fase está boa, vamos gastar. O dever acima de tudo, vamos dever, e vamos dever. Aí, dá ruim, né? Aí depois a gente faz o quê? Senhor, Satanás está furioso comigo. Acho que Satanás aí, acho que é você, meu irmão, né? Não é Lúcifer, não. Por quê? Você compra tudo o que vê, apresenta. Você tem um celular bom, novo, inteirinho. Esses dias eu estava com esse pensamento, meu celular está bom, está legal. Eu falei, pô, preciso comprar outro celular. Depois eu parei, pô, vou comprar outro para quê? São coisas que a mídia vai jogando para você e você quer fazer. Aí depois você fica endividado, aí quem é o culpado? Você precisa assumir as responsabilidades, precisa ter isso. A Bíblia, quando a gente busca essa intimidade com Deus, Deus ele abre para você, você começa a aprender, você começa a ter essa direção, você começa a entender todos os caminhos e você começa a diminuir os erros. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. E na medida que você conhece a Cristo, Cristo vai abrindo a tua visão, o teu leque, você vai entendendo, você vai vendo que você precisa mudar. Mas no verso 23 aqui, o salmista, ele faz algo extraordinário, ele diz assim, ó, me sonda, traz para a luz aquilo que está escondido na minha vida, Senhor, me mostra aonde eu estou errando, em que eu preciso mudar. Faça isso nessa noite, faça essa oração com o Senhor. Senhor, o que eu preciso melhorar para que eu possa ter essa intimidade com o Senhor? O que eu preciso fazer para que eu possa ser um cristão melhor, uma pessoa agradável, uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, uma pessoa que é bênção na vida de outras pessoas, uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. O salmista pediu isso. No verso 24 ele diz, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. A gente precisa fazer essa oração, porque às vezes a gente acha que o nosso caminho é um caminho bom, é um caminho legal. Hoje pela manhã eu estava falando com o Evandro e eu fui lá no projeto lá do pastor Benilton, né, eu nunca tinha ido, aí fomos lá ontem, eu, minha esposa e minha sogra, e Deus me fez eu enxergar algo que é interessante. Eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre quis ter as coisas, e às vezes a gente busca tanto ter bens material, ter melhora de vida, ter uma condição financeira, se preparar para a velhice, não que isso seja errado, mas às vezes com tão pouco você pode ajudar pessoas. E me chamou a atenção foi um senhor veio de Rio Bonito, e se percebe naquele senhor que ele não tem condição financeira, e ele veio de trem, ele levou 4 horas para chegar lá, e ele não ficou nem 20 minutos com a filha, porque a filha é viciada, porque ele já tinha que voltar, porque senão não ia ter ônibus para ele, mas 4 horas para poder voltar, mas ele veio ver a filha. E às vezes a gente tem uma condição legal e a gente às vezes reclama. Se você vê as pessoas, o que as pessoas vivem, você ia passar a agradecer da vida que você tem. Principalmente vocês, adolescentes, jovens, vocês que às vezes reclamam, né? Às vezes os filhos abrem a geladeira, tem um monte de coisa para comer, eles falam assim, pô, não tem nada para comer? E está cheio. Mas não tem nada, né? Porque eles querem coisas diferentes. E às vezes a pessoa não tem o que comer e está você reclamando. A nossa irmã de manhã hoje falou que, né, algumas goteiras tal, que benção. Tem gente que nem casa tem. Goteira às vezes acontece. Tem mesmo, isso aí não é vergonhoso não, mesmo. Se você não cobrir o telhado, com o tempo vai dar goteira. Mas você tem casa. Às vezes você quer reclamar e você tem uma vida comparada a essas pessoas maravilhosas e está você reclamando. Você está com saúde
e tá você reclamando que não tá bom. E aquilo mexeu comigo, porque eu tinha pensamentos de ter coisas grandes, né, comprar carros caros, e você fala assim, poxa, com tão pouco você pode ajudar outras pessoas, porque vai chegar um período que você vai morrer, que você vai ir para a glória, e você vai levar o quê? Nada. Tudo que você construiu, se você não separar em vida, você ainda vai deixar briga para os teus filhos, porque é um brigueiro por causa de coisas que não leva a nada. Então, meus irmãos, reflita com carinho nessa noite. A tua vida é maravilhosa. O teu lar é uma benção. Pode não estar ainda como você gostaria, mas é uma benção, porque tem muitos lares aí destruídos. Tem pessoas que moram na rua, porque perdeu tudo. E você, às vezes, está reclamando. Às vezes você tem teu carrinho, e às vezes você reclama porque ele não é aquele que você queria. Mas tem pessoas que nem carro tem. Esse senhor é um. Tem que andar de trem, não pode nem ficar até mais tarde com a filha, porque senão ele não consegue chegar em casa. Precisamos, gente, buscar essa intimidade com Deus. Quando a gente começa a buscar essa intimidade com Deus, a gente começa a aprender. A nossa irmã Sônia trabalha em hospital, eu acredito que ela deve ver cada coisa, e às vezes a gente aqui, bem, com saúde, legal, às vezes o corpo está doendo um pouquinho, porque a idade está chegando, vem dor mesmo, não tem jeito, e está a gente reclamando que não está bom, não está legal, que eu parei de reclamar, meu irmão, minha vida está ótima, está maravilhosa, Deus tem cuidado da nossa vida, aquilo que você quer, Deus tem cuidado. Agora precisa você amadurecer, precisa você buscar de coração essa intimidade com Deus, porque eu te garanto, quando você começa a ler, começa a buscar essa intimidade, Deus vai te dando direção. Quer entender na área financeira? Lê Provérbios. Provérbio todo, você vai ver Deus te dando um ensinamento como você ter uma vida financeira. Ele fala assim, vai ter com as formiguinhas, ó preguiçoso. A formiguinha, no verão, ela trabalha pra caramba. O que ela faz? Ela tem reserva, ela vai só estocando. Quando chega o inverno, podemos dizer assim, a dificuldade, ela tem alimento dela. Você não vê no frio você não vê formiga, você não vê. Quando chega o verão, que elas começam a aparecer, eu no meu caso, na minha área que eu trabalho, eu até vibro, né? Eu bato até palma, opa, tá chegando o verão, é hora de eu ganhar dinheiro, porque eu vendo muito produtos para carrapato, pulga, essas coisas, então é a hora que bomba no verão. No verão é minha época, quando chega setembro ali, vai indo, poxa, eu chego a ficar feliz, começa a rir. Mas as formiguinhas nos ensinam. Você quer na área familiar, ele te dá toda a direção. Vários textos bíblicos, exemplos de mulheres que foram sábias, de homens que foram sábios, e ele vai te mostrando ali. Qualquer área da tua vida, se você quiser ensinamento, Deus tem. Mas precisa o quê? Você buscar a palavra de Deus. Você não vai aprender em novela. Em novela só vai te ensinar coisas podres, coisas traição, coisas que não agrada a Deus. É buscando entendimento. Deus vai usar a pessoa, vai, mas Ele vai te direcionar qual pessoa você pode conversar, a qual pessoa você pode se abrir, para que amanhã a tua situação não esteja sendo passada de boca em boca. Porque quem tem intimidade com Deus, quando escuta alguma coisa, acabou aqui. Eu escutei, pronto. Eu não vou ficar passando para frente, eu não vou ficar falando, eu não vou ficar contando. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ser um cristão diferente. Eu preciso olhar para Cristo, que é meu alvo, que é meu foco principal. Eu preciso ganhar almas, que foi a direção que Deus deu. Lá em Mateus 28, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos pregar o evangelho, precisamos ser uma nova criatura. Agora, o que acontece quando a gente não tem uma vida condizente, não tem uma vida correta, como Deus nos orienta? Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa vai olhar para você, vai virar até de lado para olhar para você. Pô, você vai falar uma coisa que você não vive? Precisamos viver, precisamos mudar, precisamos ser uma pessoa legal,
Porque não adianta eu falar de amor. Às vezes a gente prega amor. Hoje pela manhã eu citei na aula, né, dei um exemplo, aquilo ali me deixou chocado. Minha sogra contando que na igreja a irmã foi pedir um gás, foi 2 servos de Deus na casa da irmã para confirmar se realmente ela estava precisando de gás. Vamos acender aqui para ver se a senhora não está mentindo. Aí depois eu pego o microfone e digo assim, porque precisamos amar o nosso próximo, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Pô, meu irmão, isso é hipocrisia. Eu preciso mostrar na prática que eu amo o meu próximo, quando ele estiver precisando. Eu até aprendi essa palavra ontem, né, o pastor deu esse testemunho que um pastor ensinou a ele. O judeu, é por isso que esse povo ele é abençoado, cara. Eles, lá na igreja deles, eles têm alguns tijolos no muro. E ali, por exemplo, um daqueles tijolos é para dar oferta para o sacerdote, o outro é para dar oferta para ajudar, o outro é para obra, o outro, então, eles ali escolhem para onde eles querem que a oferta deles vão. Só que eles têm uma palavra deles lá, que é tisicar. Eles doam sem saber para quem. E quem recebe a doação também dá 10% para doar para outro. Eles têm isso na cultura deles, esse amor de ajudar. Aí você vai ver, o dinheiro do mundo está na mão deles, pô. Todos os banqueiros são judeus. Você não encontra um judeu duro, pobre. Todos são ricos. Sabe por quê? Porque eles são generosos. É na cultura, eles aprenderam que a generosidade ela faz parte do cotidiano. E o interessante, que teve um período que eu estava estudando sobre riqueza, e é o 4º pilar da riqueza esse, é você doar. Você pode pegar aí os milionários, eles não doam, não é para poder descontar imposto de renda, não. Faz parte, para se tornar rico, você tem que doar. Você tem que abençoar outras pessoas. E às vezes nós cristãos não queremos fazer isso. Meu irmão está precisando ali? Vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos aqui dobrar o joelho, orar, que Deus vai enviar um anjo para ir lá abençoar ele. Vai não, irmão. Esse anjo é você. É você que tem que ir lá e ajudar o teu próximo. É você que tem que meter a mão no bolso, investir, é você. Por quê? Deus te abençoa. Quando você faz de coração, Deus escancara a porta. Eu já vivi isso. Quando você doa de coração, é interessante, Deus supre, você ganha coisas que você não sabe de onde vem, você fica maravilhado. Como pode, como é tisicar, doa, ajuda, sem olhar quem. Eu vou abençoar, eu não quero saber se ele está usando o dinheiro, se ele vai usar para outra coisa, eu vou abençoar, abençoei, acabou. Deus viu o meu coração, Deus naturalmente vai me honrar, vai me ajudar. O cara que está com a maldade, ele nunca vai ter. Nunca. Sempre vai ter falta. E você que doa de coração, sempre vai ter em abundância. Sempre. Sempre Deus vai te dar, nunca vai faltar para você. Mas a gente precisa buscar essa intimidade, né? Uma amizade íntima, familiaridade, buscar relação muito próxima, viver na intimidade com Deus. Precisamos a cada dia buscar isso com Deus. A cada dia eu preciso estar próximo de Deus. Na medida que eu busco, eu mudo. Jesus disse, meu povo sofre porque falta-lhe conhecimento. Por quê? Não conhece o Deus a qual serve, não obedece às direções de Deus. O que vai acontecer? As coisas vão começar a não sair correto. Mas quando você reconhece, entende que Deus está na tua vida, que você precisa buscar essa intimidade, mas é buscar de verdade, meu irmão. Essa intimidade com Deus, você vai começar a ver que a tua vida vai começar a mudar. Deus vai começar a abrir teu entendimento, o leque vai abrir. Deus vai começar a te dar direção, vai por aqui, vai por ali. E você começa a ter uma vida boa. Quantos irmãos aqui, eu já ouvi testemunho dos irmãos, de que quando começou a se aproximar de Deus, Deus foi dando direção e a pessoa passou a ser uma pessoa melhor. Que nessa noite, meu irmão, a gente vamos estar ouvindo um louvor,
mas que nessa noite você possa refletir com carinho: eu preciso buscar essa intimidade com Deus, eu preciso ser um ser humano melhor, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ser canal de bênção na vida das pessoas, para que automaticamente, quando você começa a fazer isso, quem passa a ser feliz, quem passa a ter paz é você. Quando você doa de coração, quando você faz, essa alegria vem para você. Às vezes a outra pessoa nem se importa, mas você se torna feliz, porque Deus vê que você está obedecendo os ensinamentos dele. Vamos estar ouvindo o Ministério de Louvor. Você pode se colocar de pé, meu irmão? Vamos estar adorando o nome do Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. Ser achado nele. Feche seus olhos, diga isso, Yeshua. 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 Mais uma vez, Yeshua. Yeshua.
Meus irmãos, que você possa nessa noite estar buscando essa intimidade com Deus. Queria estar fazendo 3 convites. Tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e gostaria de entregar a tua vida, a tua alma para o Senhor Jesus, cuidar da tua vida, ter essa intimidade com Deus? Tem alguém